Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje. O governo Lula 3 foi obrigado a anunciar aquilo que prometeu jamais anunciar durante a campanha presidencial: aumento da gasolina e aumento do gás. Vou trazer os detalhes aqui para vocês. Faz o L, isentão. Vamos conversar também sobre a Polícia Federal que dobrou a aposta contra o Jair Bolsonaro. Acusações gravíssimas, muito piores do que a gente podia imaginar. É verdade? Claro que não, né, gente? Mas tenho que trazer as informações aqui para vocês. Teve também ataque russo a um hospital infantil de Kiev. Começamos aqui falando sobre eleições americanas. Duas notas oficiais, tá? A primeira confirmando que o Joe Biden vai continuar na corrida presidencial. Ele não vai desistir. Isso é a garantia de que ele será o candidato democrata para as eleições? Galera, quando você tem uma saúde frágil, como é a do Joe Biden, a qualquer momento ele pode ter um piripaque, né, e pode haver aí uma reviravolta. Agora, ele afirmando através de uma nota oficial que, no que depender dele, ele não vai sair da corrida presidencial, e se ele não aceitar sair, é muito difícil de o substituírem, é uma informação bem importante. De acordo com a mídia norte-americana, o Hunter Biden, né, o filho problemático dele, e a esposa dele, a Jill Biden, que não são mãe e filho, tá, pessoal? O Hunter Biden é filho de um relacionamento anterior do Joe Biden, inclusive eles viveriam as rusgas aí, né? São as duas pessoas que estão segurando, né, o tranco aí. Vamos ver onde é que isso vai parar, né? E a segunda notícia sobre as eleições, pessoal, nos Estados Unidos, é algo que a gente previu aqui desde lá de trás, quando essa entrada de imigrantes ilegais em massa começou por lá, a gente já falava sobre isso e não é assim, tipo, o Ed é um gênio da geopolítica. Todo mundo falava, todo mundo sabia que isso ia acontecer. E é o quê? Você entupir o país de imigrantes ilegais que depois vão votar no Partido Democrata, vão votar no Joe Biden. Justamente para evitar isso, né, uma nova regra foi proposta, que obriga, vai parecer até bizarro, né, porque acho que qualquer país civilizado deveria ser assim, obrigando os eleitores a apresentarem um documento no ato de votar, comprovando, né, serem cidadãos americanos. Tipo como se a gente pudesse votar aqui no Brasil sem apresentar o título de eleitor, né? Isso é inimaginável. Mas lá, né, presumindo, né, que a sociedade seja mais evoluída, né, em alguns estados não existe. Por exemplo, na Califórnia você nem precisa apresentar documento, você vai lá e vota, né? Não à toa a gente teve aquelas discrepâncias ali, em alguns condados, mais votos do que eleitores vivos, tá? E aí essa nova regra foi proposta e o governo Joe Biden se manifestou oficialmente contrário a ela. Ou seja, a Casa Branca atual, né, comandada pelo Joe Biden, não quer que a pessoa, no ato de votar, seja obrigada a apresentar um documento. Eu sou norte-americano, tá aqui, eu sou cidadão americano, eu tenho o direito de estar votando aqui, né? Existe uma outra diferença por lá, tá? Vamos supor aqui, né? Se eu sou do Rio de Janeiro, eu não estou morando aqui, eu estou morando em Belo Horizonte. Mas se no dia da votação eu vier ao Rio de Janeiro, eu posso votar. Nos Estados Unidos, não. Você tem que estar morando naquele condado onde você está votando, né? Agora imagine, você, pela lei, é obrigado a estar morando naquele condado. Agora, se você não apresenta nenhum documento, nem isso você tem que provar. Então, é uma realidade inconstitucional, tá? Mas a informação que eu tenho para vocês é essa. Uma nova regra proposta pelos republicanos para evitar que esses imigrantes ilegais votem nas eleições sem ter direito a voto, e o governo atual, a Casa Branca, o governo do Joe Biden, publicando uma nota oficial se dizendo contra isso. É a certeza, né, do desejo de promover mais uma gambiarra, mais uma maracutaia nas eleições presidenciais. É a única maneira que eles têm hoje de sequer pensar em vitória, né? Ataque ao hospital de crianças em Kiev. Seguinte, pessoal, as informações oficiais, pelo menos até o momento em que eu comecei a gravar esse vídeo, confirmavam 10 mortes. Tá? A Rússia
que raramente faz ataques durante o dia, né? Normalmente os ataques são noturnos, meio que abriu uma exceção para bombardear um hospital infantil. O Kremlin nega, diz que é mentira, mas não dá exatamente para a gente confiar no que diz o Kremlin. As imagens estão por toda a internet. O hospital, né, bombardeado e crianças ali ensanguentadas é um fato, aconteceu. Agora, né, a grande questão para a gente aqui, que é brasileiro, é a seguinte: durante quanto tempo, aliás, em quantas oportunidades o Lula chamou Israel de Estado genocida, se utilizando de dados do Hamas para acusar Israel de ter matado crianças na faixa de Gaza? Quantas vezes vocês escutaram isso? Inúmeras vezes, né? O Estado de Israel está cometendo aqui um genocídio e tal contra crianças, morreram 10 mil crianças. Dados do Hamas. Nenhuma confirmação oficial por órgãos externos. Tá? Quem comanda o Ministério da Saúde de Gaza é o Hamas. Aí o Lula ia lá, usava dados de um grupo terrorista para acusar Israel de genocídio, de matar, assassinar crianças. Queria saber o que ele vai falar agora. Será que ele vai condenar o ataque russo? Ou vai passar pano? Ou vai falar o que ele sempre fala? A gente precisa da paz. A gente precisa da paz. Vamos sentar num boteco aqui, tomar uma cerveja que a gente resolve isso. Aí, né? Diplomacia. Nanico diplomático. Nanico diplomático. Agora, vejam só a chamada, tá, pessoal? A associação criminosa com Bolsonaro agiu para desviar presentes de 25 milhões de reais, vírgula, isso é importante, diz PF. Eu tô achando, até, eu fiquei surpreso quando vi todos os veículos de informação fazendo essa, entre aspas, ressalva. Diz PF. PF diz, Polícia Federal afirma. Isso é diferente do que eles faziam até um tempo atrás, que era simplesmente tacar a informação, que nesse caso não é informação. Hoje, pessoal, esta célula da Polícia Federal tem a credibilidade do Kremlin, mesma credibilidade do Kremlin, ou a mesma credibilidade do Nicolás Maduro. É a mesma coisa. Quantas vezes a gente já discutiu isso aqui? A regra vigente na época do governo Bolsonaro era, se o presente é personalíssimo, né, ele foi fabricado especialmente para o Bolsonaro, para a família Bolsonaro, para a dona Michele, para um dos filhos, se o presente é personalíssimo, o Bolsonaro poderia manter esse presente. A regra mudou em 2023, ou seja, ele já tinha deixado o Palácio do Planalto. Agora, por que isso? Porque ele nunca roubou, ele nunca foi corrupto. Então eles precisavam de uma narrativa para nivelar por baixo, porque ninguém consegue fazer a sociedade acreditar na inocência do Lula. Então eles precisavam puxar o Bolsonaro para o buraco em que o Lula habita, né, e inventaram essa história. E aí vocês veem os termos utilizados, né? Associação criminosa, 25 milhões de reais, as joias essas joias não foram vendidas. Se tivessem sido vendidas, não tem problema nenhum, elas pertenciam ao Jair Bolsonaro, mas eles precisam dessas narrativas. Tá? Então tá aí, associação criminosa. Isso é dobrar a aposta. Diretor-geral da Polícia Federal. Se vocês me seguem, vocês já sabem de todas essas informações de cor. Diretor-geral atual da Polícia Federal. Ex-chefe de segurança do Lula. O mesmo cargo que impediu que o Ramagem assumisse o cargo de diretor-geral. Isso aqui não pode. Esse diretor-geral da Polícia Federal disse o Xandão porque ele é próximo da família Bolsonaro. Ele foi chefe de segurança do então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. O André Rodrigues teve a mesma função nas eleições, na campanha de 2022. O André Rodrigues era comissionado, alto cargo, Secretaria de Segurança de Grandes Eventos Internacionais no Brasil durante o governo da Dilma Rousseff. Diretor de Inteligência da Polícia Federal, delegado do caso Adélio, que agora vai ser adido da Polícia Federal na Embaixada Brasileira de Londres. É essa célula da Polícia Federal que faz essas acusações. Qual a credibilidade? Zero, gente. Zero. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Diante de tantos escândalos do governo do Lula, é a mesma coisa, mesma lógica. Não tiveram que pegar a imagem do Bolsonaro e jogar no buraco em que o Lula habita
diante de tantos escândalos desse governo, eles precisam equalizar a coisa. E aí ficam surgindo essas narrativas, né, semanais contra o Bolsonaro. Né? PF, que vergonha. Eu não vou falar nem vergonha dessa célula que está fazendo isso, porque esses não têm vergonha. Agora o resto da instituição assistir a tudo isso aí calada, né, dormente, sem se manifestar, patético da parte de vocês. Patético. Agora vamos falar aqui sobre aumento de gasolina e gás. Façam L. Façam L. Né, breve introdução aqui. É o que dá, né, ter o monopólio. É uma empresa que é atuante no mercado e, ao mesmo tempo, dita o preço dos produtos que ela própria comercializa. Né? É um escárnio. É um escárnio. A Polícia Federal... Perdão, gente. Se bem que até valeria o raciocínio. Mas a Petrobras, ela não aguenta, nesse cenário atual, sem o monopólio, sobreviver 6 meses no mercado. 6 meses. Só sobrevive porque é uma empresa estatal. Né, e aí a gente sabe, né, o que acontece. Nunca vai quebrar, porque sempre vai ter dinheiro para bancar. Né? Dinheiro de quem? Do pagador de imposto. Então, vamos ler aí. Eu vou ler com prazer esses índices. Gasolina terá uma alta de 20 centavos, ou 7,11%, para as distribuidoras, chegando a R$ 3,01. Essa informação é para confundir, tá, pessoal? Esse é o preço que a gasolina chega às distribuidoras. Né? Aí a carcada vem depois. O preço na bomba de combustível é outro. Né? Gás de cozinha de 13 quilos subirá para R$ 34,70, aumento de 9,6%. O diesel não teve reajuste. Que beleza, hein? Mas que beleza. Você aí que fez o L, né, que colocava a culpa da alta dos combustíveis durante a pandemia no Jair Bolsonaro, uma crise global de abastecimento. Não, mas a culpa é do Bozo. Né? Você não perdoou nem quando ele zerou impostos. Não interessa, a culpa é do Bozo, fora Bolsonaro. Né? Isso aí nunca vai acontecer com o Lula dizer isso. Não, a galera não vai aumentar não, rapaz, a gente vai controlar isso aí, vai ficar tudo de boa. Tá aí. Tá aí. A matéria ainda tenta confundir o leitor. O preço chega a R$ 3,01. Esse é o preço que a gasolina chega da Petrobras para as distribuidoras. Tem mais um monte de coisa ali no meio do caminho. Gente, eu não consigo compreender, sério, eu não consigo compreender quem se nega a criticar isso aí. O esquerdista médio, né, aquele tapado, ou então o sujeito que é petista, né, tá no DNA do sujeito, aí tudo bem, a gente não espera nada dessa pessoa. Agora, isentão, cadê os isentões? Onde estão os isentões? Pobre não come gasolina, pobre não come gás. Vamos meter essa aí também? Vamos falar isso? Eu não vou nem discutir aqui essa questão do preço de combustível alterar o preço na prateleira dos produtos, porque, porra, todo mundo sabe que o produto não se teletransporta. Né? Então, né, vamos lá, né? Vamos ser um pouquinho mais esperto. Né? Gás é o que tu usa para comer, para fazer a tua comida. Vai aumentar o preço. E tu reclamava na época do Bolsonaro. Repito, em plena pandemia, crise global de abastecimento. Qual a desculpa do Lula? Qual a desculpa do Lula para a disparada do dólar? Qual a desculpa do Lula para o aumento do preço dos combustíveis? Não existe, pessoal. Na época do Bolsonaro não era desculpa, eram fatos. O Lula é pior do que qualquer pandemia. O PT é pior do que qualquer pandemia. Agora, os luxos dessa turma aí podem ficar tranquilos. Estão garantidos. Não vai ter nenhum tipo de corte no orçamento. Responsabilidade fiscal. Lula promete, mas nunca cumpre. Déficit de 61 bilhões de reais em maio. Não vai mudar. É um governo que gasta mais do que arrecada. E toma imposto no teu rabo. Aumento de tudo. De tudo. E repito, tem um monte de gente que se recusa a criticar. Merecem. Isso aí. Vocês merecem. Isso aí. Tá? Então, gente, peguem esse vídeo aqui e mandem para os seus amigos isentões. Não manda para esquerdista, porque esquerdista vai relinchar, tá? E vai dar um coice no vídeo. Agora, manda para o isentão. Manda para o teu amigo isentão. Isso aqui.
Esperam, exige uma resposta. Eu quero a sua resposta. O que você vai dizer diante disso aqui? É tudo igual? Era tudo a mesma coisa? Vou me livrar do Bozo porque ele fala muita merda? Parabéns aos envolvidos. Parabéns! Um forte abraço e a gente se vê por aí.